Ô, Leandro, ô, Fábio, vamos discutir aquele negócio dos 80. O Fábio, coloca para nós aí. Mostra para nós aí, Fábio. Ele Vou está no tentar celular, aqui. Geraldo. Não. Artigo 29, inciso 10. Minha internet aqui tá caindo. Ué, tem como você pegar aí, ué, na Lei Complementar 123? Tá bom, eu vou. Tá. O Leandro já colocou já. Ah, tá. Tá. O Leandro já colocou. Bem, o que é que fala esse artigo, pessoal? Alguém poderá dar para nós como que se acha isso aqui? Eu só vou dar uma dica para você. Vamos supor assim, for constatado que durante o ano calendário o valor da aquisição de mercadoria para comercialização ou industrialização, ressalvada hipótese justificada de aumento de estoque, for superior a 80% dos ingressos de recursos, no mesmo período, excluindo um ano do início da atividade. Quem pode explicar para nós isso aí? Geraldo, dá para explicar, Geraldo? Geraldo, se você estiver tentando falar, está desligado seu microfone. Alguém pode explicar para nós esse artigo? Eu entendo aí o que significa. Se as suas entradas ultrapassar 80% das suas vendas, o que significa? A sua margem de lucro está baixa, né? Então, a menos que você seja no ano de início de atividade, que você está formando estoque. Então, tem que dar o máximo 80% para significar que deu 25% da margem de lucro, que é o aceitável, né? Meu entendimento é esse. Não, realmente é mais ou menos. Agora, Geraldo, eu pergunto: não interessa o capital aí? Sim, é o que eu te falei. Ó, se caso é início de atividade, é justificável, pode dar até mais de 100%, porque está formando o patrimônio, o estoque. Então, Tá, mas vamos supor assim, Geraldo, o capital dele é 50, certo? Eu acho que essa coisa, o capital dele é 50. Eu meu fui aprofundar. O capital é 50. Aí ele comprou 100 à vista. Pode. E vendeu 100 à vista. Aí pode, né? Pode, tranquilo. Inclusive, ele poderia. Pode, porque é o seguinte: ele teve recursos, igual capital, desde que foi início de atividade, que foi durante um período de formação, que talvez esse capital já foi absorvido nos anos anteriores. Então, aí, salvo... Mas vamos olhar pelo primeiro ano. Vamos fazer o contrário. O capital dele é 50 mil, certo? Ele comprou 100 mil. Ele vendeu, ele comprou 100 mil à vista e ele vendeu 50 mil. E agora? Está quase equilibrado, porque ele teve 100 mil de... Não dá, não, porque ele teve 100 mil de recursos. 100 mil das vendas e 100 mil de capital. Aí não vai dar mais de lucro de 25%. Não, é exato. Aí eu pergunto para você, esse negócio de atividade aqui, ó, tinha que, esse início de atividade, excluído o ano do início de atividade. Não tem sentido. Tem, sim, senhor, porque é excluído. O que quer dizer? Quer dizer que no ano que inicia a atividade, ele pode exceder os 80%. É isso que quer dizer aí. Então, ele pode exceder os 80%. Por isso que eu disse, no ano de atividade. Então, nos anos seguintes, aí tem que fazer um gerenciamento
e que dê os 25% de margem de lucro. Porque está faltando 50 mil aí, ó. Não está faltando 50. Depende o ano que for, né? Mas como que ele pode vender 100 e não aumentou o estoque? Não aumentou o estoque, certo? Olha, mas ele tinha 50 de capital, ele integrou o capital. Ele comprou 100 mil, certo? E ele vendeu só 50. O capital matou com a venda, certo? Não, mas aí não vai dar certo. Não vai dar certo. Ele tem despesa. Ué. Não, Então não tem despesa, não. Não. Aqui, ó, não está interessando a despesa, porque a despesa, ele interessa no inciso 9. Esse daqui não tem interação. Olha, for constatado que durante o ato calendário a aquisição de mercadoria para comercialização e distribuição é ressalvada a hipótese de aumento de estoque, não pode ser inferior, exceto excluindo o ano de atividade, primeiro ano de atividade. Não tem sentido. Para mim tem. Geraldo, A conta aí não tem sentido. Geraldo, é por isso que ele retira o ano de início de atividade, porque o ano de início de atividade você só tem ingresso de recurso do capital, você não tem vendas. E o policiamento desse inciso do artigo 29 é como o Geraldo falou, é que o Simples Nacional admite, no mínimo, que a empresa tenha uma margem de lucro de 25%. Ou seja, se eu comprei 80 mil, eu vou vender por 100, que eu estou aplicando 25%, para me ter uma margem de lucro de 25% para me arcar com as despesas. Porque o que acontece aí? Você vê muito aí, Simples Nacional, que vende 80 mil e coloca 70 de ingresso de recursos. Sonega a nadar de braçada. O fisco está sendo condescendente porque não está aplicando esse inciso aqui. Se ele for aplicar aqui, 70% das empresas Simples Nacional vão ter que sair, porque sonega até dizer chega. Isso. Mas ele não aplica isso aí, não. Ele não aplica isso, não. Fábio, eu estou falando para você, a minha conta é o seguinte, eu tenho 50 de capital, certo? 50 mil. Eu comprei 100 mil e vendi 50 mil. Aplica-se esse caso? Não, porque a lei já fala que ele ressalvado o início de atividade. Ele não coloca o primeiro ano porque você trabalha com capital. Eu pergunto, fecha a sua contabilidade? Não, o cara vai ficar estourado, cara. Pois é. Geraldo, depende de muitas situações. Você tem que fazer, não é só analisar compra e venda, não. Tá? Porque você tem que analisar, de repente você comprou, tem fornecedor a pagar, você tem que fazer bastante cálculo para você chegar onde você quer. Mas a minha condição, eu estou falando, Geraldo, que, olha bem, olha, é assim, ó, olha, a lógica da coisa é essa, a lógica da coisa. Eu tenho um capital de 50, certo? Eu tenho capital de 50. Aí, essa palavra aí, ó, essa palavra excluindo o início de atividade, para mim não caberia. Agora, se ele tirasse, excluindo o ano de atividade, eu concordo plenamente com o que está escrito aqui. Porque agora, você está entendendo inverso. Que eu não concordo. Você está entendendo inverso. Ele quis dizer que você, no ano de atividade, você pode passar dos 80%, porque você tem recurso de entrada de recurso de capital. É isso aí que quer dizer para você. Eu sei, Geraldo. Eu sei disso. Mas, então, Geraldo, eu estou falando uma coisa para você. Eu estou falando o seguinte. Então, fecha essa contabilidade para mim aí. Eu tenho um capital de 50. Se ele tirasse a palavra aí, ó, excluído o ano de atividade, eu concordaria totalmente, entendi tudinho. Eu concordaria. Certo? Ó, você justifica que você aumentou seu estoque. Tudo bem, certo? Tudo bem. Aí, é o seguinte, mas excluindo o ano de inatividade. Olha bem, se eu tenho 50, eu comprei 100 e eu vendi 50, fecha ela.
Só A se ele contabilidade comprou fecha? fiado. Não fecha, não, cara. Só se ele comprou fiado. É? Só se ele comprou fiado para pagar depois, a prazo. Ficou confiado. Mas eu estou falando o seguinte, cara, eu estou falando o seguinte. Ele falou assim, ó, esse caso aqui, ó, se ele tivesse tirado, excluindo o ano de inutividade, concordaria com você exigindo no migral, concordaria. Mas eu estou falando aqui, esse excluindo atividade que não tá certo. Agora, eu vi de 50, aí sim, eu soprei o estoque. Aí concordaria plenamente com vocês aqui em cima. Ó, comprovando o aumento do estoque. Aí eu vi de 50, o meu custo, certo, fosse 40. Aí eu tenho, 10%, eu tenho X% de lucro, pronto, aí. Não fecha, não, cara. Para mim, esse caso está errado, certo? Agora vocês acham. Isso aí é uma discussão que eu fiz em 2021. Agora eu tenho outra coisa para fazer aqui, certo? É só isso que eu quero de vocês. Agora, não, a resposta que você me der não convence, certo? Não me convence, certo? O que posso fazer, né? Nada. Bom, falou. Esquece isso aí. Não der. Leandro, fala o que você ia falar. Bem, boa noite, presidente Beraldo. Boa noite a todos presentes na nossa reunião de nivelamento. Bem, antes de começar a tratar das atualizações, presidente, eu só vou compartilhar um detalhe aqui que eu entendi que era importante a gente trazer novamente. Na aula anterior, na terça-feira retrasada, nós tínhamos falado sobre a questão da composição do fator R quando a empresa contratante do MEI, que contrata serviços de hidráulica, eletricidade, pintura, alvenaria, carpintaria de manutenção, a contratante optante pelo Simples Nacional ficava obrigado a recolher a contribuição previdenciária patronal e, consecutivamente, incluir na folha. Aí o senhor tinha feito um questionamento sobre o seguinte: se o MEI, nesse caso, era considerado autônomo. Aí eu fui verificar, avaliar no regulamento da Previdência sobre essa questão. E o que acontece? No regulamento da Previdência, o regulamento o legislador aqui ele fez uma exceção. Ele diferenciou o microempreendedor individual das outras pessoas físicas. Então, por exemplo, eu tenho duas situações de autônomo de pessoas físicas. Essa primeira na linha J, certo? Que é a que presta o serviço para a pessoa jurídica que tem a retenção de 11% de INSS. E tenho na linha L, que é a pessoa física que recebe de outra pessoa física. E a gente pode perceber que na linha P, ele trouxe um microempreendedor individual como segurado obrigatório da Previdência. Então, respondendo aquele questionamento lá, nós não podemos enquadrar o microempreendedor individual, mesmo que ele vá para a folha, como autônomo. E por que a gente não pode enquadrar? Porque nesses dois casos aqui, há retenção de INSS. Aliás, no primeiro caso, tem retenção de 11% de INSS pela PJ. No segundo caso, se ele receber de pessoa física, ele vai pagar o próprio INSS dele a alíquota de 20%. Né? Agora, aqui no microempreendedor individual, o que ocorre? Por que eu não posso classificar? Porque aqui não tem retenção dos 11%, aqui não tem retenção de INSS. E por que para o MEI não tem retenção de INSS? Porque ele já paga fixo na guia do DAS-MEI. Ele já paga o INSS fixo lá. E se a gente for pensar, se ele fosse contratado por uma empresa do lucro presumido, uma empresa do lucro real, o que ia acontecer? Aqui, tanto na pessoa física que presta serviço para a pessoa jurídica, ia ter a retenção dos 11% e o recolhimento dos 20% de INSS patronal. Certo? E o MEI não teria, a retenção dos 11%. Teria só o recolhimento dos 20%, porque ele vai para a folha. Certo? Então, assim, não dá para a gente classificar que o microempreendedor individual seria um autônomo. Não seria, porque não tem a retenção dos 11%. Agora,
voltando àquela situação lá da composição do fator R, aí sim, toda vez que a empresa optante pelo Simples Nacional, e aí indifere o anexo, tá? Porque ela está na qualidade de contratante. Indifere qual anexo que ela está, se é 1, se é 2, se é 3, se é 4, se é 5. Se ela contratar MEI que desempenhe, que desenvolve esse serviço de hidráulica, eletricidade, pintura, alvenaria, haverá o recolhimento dos 20%. E, por consequência, ele vai para a folha de pagamento, ou seja, ele vai para o social de quem? Da contratante. Então, por isso que ela vai recolher os 20%. A retenção dos 11% não há. Se não há retenção dos 11%, eu não posso classificar ele como autônomo. Até porque o regulamento fez questão aqui de separar ele dos demais segurados obrigatórios da Previdência na categoria de contribuinte individual. Tá? Então, só para a gente solucionar aquela questão lá da terça retrasada, então o MEI aqui não é considerado como autônomo, até porque o regulamento fez questão de realizar a separação. Um outro detalhe muito importante, uma outra matéria muito importante, presidente, seria a seguinte: eu não sei nem se o Abrão está aí, se o Abrão está aí hoje, eu me lembrei dele, nessa solução da administração tributária federal, na pessoa da Receita Federal, que é da exportação de serviço. Eu me lembro que teve uma dessas terças-feiras, aí o Abrão tinha perguntado sobre a caracterização da exportação de serviço. E à época eu tinha falado que não basta só o contratante ele tá domiciliado no exterior e a remuneração pelo pagamento dessa prestação de serviço representa ingresso de divisa. Era necessário que o resultado se verificasse lá no exterior. Aí eu acho que até essa situação ela se amolda um pouquinho às características que o Abrão falou para a gente na época. Não sei se amolda 100%, mas se não, chega próximo. O que acontece? Essa empresa, essa peticionante, peticionou essa consulta, protocolou esse processo junto à Administração Tributária Federal, ela afirmava ser uma empresa optante pelo Simples Nacional e atuava no ramo de prestação de serviço de tratamento de dados, provedores de serviço de aplicação e serviço de hospedagem na internet. Aí o que ocorre? Ela alegou que como o contratante acessava a plataforma lá do exterior, então o consumo, esse serviço era consumido lá. E, portanto, ela estava entendendo que ficava aí caracterizada a exportação de serviço. E caracterizando a exportação de serviço, por conseguinte, eu não pago nem PIS, nem COFINS e nem ISS. Só que não é o caso. Então, o que ocorre? Nessa decisão aqui, nessa solução, a Administração Tributária Federal ela entendeu o quê? Ela entendeu que nesses casos em que é uma ferramenta automatizada, porque o prestador de serviço aqui no Brasil, ele construiu uma ferramenta automatizada de busca, aí o contratante do serviço dele lá no exterior acessa essa plataforma para compilar os dados obtidos de instituições financeiras aqui. Então, o que ocorre? Então, a administração ela entendeu o seguinte, que nesse caso, o resultado ocorre no Brasil. E com base em qual linha argumentativa? A linha argumentativa da Receita Federal foi o seguinte, que se ele não realizasse as atualizações daqui, seria imprescindível a presença dele lá no exterior, porque ele realiza atualizações aqui. Então, o que ocorre? Então, a Receita entendeu que o resultado e a demanda do tomador ela foi satisfeita por quê? Porque os serviços são executados e concluídos aonde? Aqui no Brasil. Né? Eu, particularmente, eu nem iria muito por essa linha argumentativa, porque, no caso, o prestador de serviço, ele disponibiliza um acesso para o contratante lá do exterior acessar a plataforma de instituição brasileira, entrar nos sites das plataformas brasileiras. E a ideia aqui é o quê? Fornecer crédito, fornecer linha de crédito para a população brasileira. Então, a nossa linha argumentativa era no seguinte sentido: se é para fornecer crédito, vai fornecer crédito para quem? Para a população brasileira que vai estar aqui no Brasil. Então, de toda forma, o resultado desse serviço é aqui no Brasil.
Então, o que acontece? Nesse caso aqui, quando eu estiver apurando o Simples Nacional, nesse contexto, e contexto também de serviços digitais, onde cliente do exterior acessa alguma plataforma, acessa algum serviço digital, dificilmente você vai conseguir caracterizar como exportação de serviço. E se eu não consigo caracterizar como exportação de serviço, não tem como eu isentar PIS, COFINS e nem o ISS. Então, nesses cenários aqui de serviço virtual, prestação de serviço por contratante no exterior, de acesso à plataforma, vai ser tributado o PIS, a COFINS e o ISS também. Então, não tem como desonerar lá no PG-10D na hora que você estiver apurando o Simples Nacional. Tá? Não sei se o Abrão está aí, mas eu acredito que essa situação, esse cenário aqui se amolda lá a próxima da questão do cliente dele, sobre exportação de serviço. Leandro, eu estou presente, sim. Eu já tinha visto, você colocou aí no grupo, né, essa situação aí. Sim. Eu li e entendi exatamente o que você está falando aí. Concordo, eu acho que é por aí. A mesma coisa por exemplo, a empresa tem um programa gerencial, ela está estabelecida em Goiânia, mas o cliente dele está, às vezes, em Aparecida, Senador Canedo, em Anápolis, em Trindade, então ele tem que recolher o imposto em Goiânia, né? Aí nesse caso o ISS é devido para o local do estabelecimento prestador. Exatamente. Quando você colocou no grupo, eu olhei, eu estudei e eu concordei aí com essa nova orientação sua, acho que é por aí mesmo. Porque, sim, assim, porque se uma atualização do sistema é feita aqui, se a melhoria do sistema é feita aqui no Brasil, lá apenas utiliza, né? A linha argumentativa aqui utilizada pela Receita Federal foi que se ele não liberasse esses acessos o contratante lá no exterior, ia exigir a presença dele lá. Como ele acessa daqui, da empresa dele daqui, então ele libera esse acesso para o contratante de lá. E o contratante de lá acessa a plataforma das instituições brasileiras. Ele entra no site de uma instituição brasileira aqui. Eu, particularmente, eu não iria por essa linha argumentativa. Por quê? Porque o que ele está querendo com os dados da população brasileira? Fornecer crédito para um habitante daqui do Brasil. Um cidadão aqui brasileiro. Então, veja bem, se o resultado é fornecer crédito, e ele está fornecendo crédito para cá, então o resultado está se verificando aqui. Não tem como. Né? Não tem como ser diferente. Mas a linha que eles utilizaram é porque, se você raciocinar comigo, a arrecadação sempre vai ser para cá dessa forma, nessa linha de raciocínio. Porque se toda vez que eu fornecer uma plataforma de um acesso em uma plataforma para o exterior, e esse serviço eu realizar daqui, sempre a arrecadação vai ser para o Brasil, nessa linha de argumentação. Sempre vai ser para cá. Ou seja, dificilmente o contribuinte ele vai desonerar o PIS, o COFINS e o ISS do Simples. Mas tem casos que são mais delicados em que o serviço, o resultado se verifica lá. Então, nem toda vez que o prestador aqui construir uma plataforma, por exemplo, é para compilar dados do país do prestador. Pode ser para o país do tomador. Então, se ele fosse compilar dados do país do tomador, o resultado se verificava lá. Só que, assim, essa construção foi para tentar não desonerar o PIS e COFINS e nem o ISS. Essa construção aqui foi justamente para pagar no PG-10D na hora que você estiver apurando lá o Simples. A ideia clara aqui, pelo menos na nossa avaliação, é. Mas, assim, eu acho que se amolda muito a do teu cliente. Eu entendo, Leandro. O senhor raciocínio está certo, essa orientação também, porque o serviço é prestado aqui no Brasil, né? Apenas eles acessam a plataforma aqui, né? Eles não deslocam para os Estados Unidos, para a Argentina, para ir lá fazer alguma coisa, não. Jamais eles foram lá, mas o sistema deles está sendo utilizado lá, né? Essa questão do resultado, desse termo, dessa expressão resultado, ela é muito subjetiva. E aí sempre vai se tendencionar para o lado do físico. Ainda mais quando é bem material jurídico, no caso de software, que é intangível, né? Então a interpretação ela fica muito subjetiva.
Então, em questões de serviços virtuais, dificilmente vai ficar sem tributar, Perfeito. né? Eu acho que agora ficou mais esclarecido que da outra vez. Isso, é porque a palavra, como eu falei, resultado é muito subjetivo, a palavra resultado. Aí você tem que pegar Exatamente. cada cenário, ver o caso concreto e desmiuçar aquele cenário para poder você ter uma linha argumentativa sólida para você poder chegar lá no PG das D e desonerar. E lembrando que para desonerar no PG das D, lá na nota fiscal já tem que estar não incidência também, né? Tem que estar lá não incidência de ISS, que é para poder cruzar e não dar diferença para pagar. Alguma Então, coisa mais, Lorena? tem uma outra situação, presidente, muito importante, também da aula passada, da terça-feira retrasada, e eu te verificando aqui, eu achei interessante a gente tomar cuidado no seguinte aspecto, que está muito próximo. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, voltar aqui, ó. Na terça-feira retrasada, a gente tinha falado de uma nota técnica, certo? Da nota técnica 2025/002, versão 1.10, né? E a gente tinha comentado essas situações aqui para o Simples Nacional e para o MEI em relação à reforma tributária do não destaque. Só que aí o que acontece? Eu fui dar uma olhada nessa nota técnica, deixa eu ver se eu consigo aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar ela. Ver se eu consigo compartilhar ela aqui. Tá. Então, presente aqui, ó. Primeiramente, antes da gente falar da nota técnica, o que ocorre? Lá no artigo 348, no inciso 3, a linha C, da Lei Complementar 214 de 2025, que trata da reforma tributária, ela fala o seguinte: as alíquotas de IBS e CBS não serão destacadas em relação aos optantes do Simples Nacional, tá? Em relação ao ano calendário de 2026. Só que tem um detalhe, nós temos que ter cuidado no seguinte aspecto. Eu fui dar uma olhada na nota técnica, apesar de ter essa previsão legal lá, no artigo 348, inciso 3, a linha C, olha o que diz a nota técnica. Nota técnica 2 de 2025, versão 1.10. Olha o que ela fala. Primeira observação, né? Não sei se tem programador aqui presente, que tem mais facilidade na leitura de nota técnica, mas olha o que fala aqui na primeira observação. Implementação e homologação para nota fiscal eletrônica com data de emissão igual ou superior a 6 de outubro de 2025. Aqui, o que essa observação está tentando nos dizer? Olha, a partir de 6 de outubro de 2025, as empresas que forem emitir nota fiscal para realizar teste no ambiente de homologação, porque teste é no ambiente de homologação, a partir de 6 de outubro de 2025, para mim fazer o teste da emissão da nota, para ver se não dá rejeição, a partir de 6 de outubro, obrigatoriamente, eu tenho que alimentar os campos dedicados ao IBS e à CBS. Certo? Esse é o primeiro ponto. Então, da data de hoje, 1º de julho, até 5 de outubro, eu posso fazer teste lá, mas eu não sou obrigado a destacar o IBS e o CBS no documento para ver se dá rejeição ou não. Para mim, aí nem faz muito sentido fazer teste, já que eu estou entrando lá para fazer um teste dos tributos novos. Agora, a partir de 6 de outubro, quando eu for fazer o teste no ambiente de homologação, eu tenho que alimentar os campos de IBS e CBS obrigatoriamente. Até aqui, tudo bem. Agora, olha a observação 2. Implementação em produção, quer dizer, aqui já não é mais teste, é no ambiente de produção. Implementação em produção para nota fiscal eletrônica com data igual ou superior ao quê?
5 de janeiro de 2026. Para quem? Para a CRT2. O que é CRT? Código de Regime Tributário. CRT2. E o que significa o CRT2? Simples Nacional, excesso de sublimite de receita bruta. Então, o que nós entendemos aqui? O Simples Nacional, que no ano de calendário de 2026 exceder o sublimite de 3.600.000, ele vai ter que destacar IBS e CBS no documento fiscal. E observar todas as regras desse layout. Ele vai ter que destacar as alíquotas teste de IBS e CBS. Então, eu trouxe a nota técnica aqui só para a gente tomar cuidado, que apesar que tem um dispositivo legal na Lei Complementar 214/2025, determinando que não haverá destaque de tributo das alíquotas pelo Simples Nacional, a nota técnica aqui nos trouxe a orientação que, se exceder o sublimite, vai ter que destacar na nota. E isso já em 2026, a partir de 5 de janeiro de 2026. Certo? Então, tem que haver um mapeamento no faturamento das empresas, do Simples Nacional, tá? Já em 2026. Um outro detalhe também muito importante. Na observação 3 dessa nota técnica, ela fala o seguinte, ó, a implementação em produção para a emitente do CRT1, o que é a CRT1? Código de Regime Tributário 1, Simples Nacional. Código de Regime Tributário 4, microempreendedor individual. Simples Nacional, microempreendedor individual. Eu vou ficar obrigado a alimentar os campos dedicados ao IBS-CBS para não dar rejeição na emissão da nota a partir de 4 de janeiro de 2027. Só que eu não posso esquecer daqui de cima. Se eu extrapolar os 3.600.000, eu já tenho que destacar. Aí vem um outro detalhe, aí vem uma outra exceção aqui embaixo, da observação 3. O que essa exceção fala? Olha, quando for nota fiscal eletrônica de devolução, não se aplica. A partir de quê? Já a partir de 2026. Então, veja bem. Se um fornecedor, em 2026, que está no regime regular, vamos pensar numa empresa do lucro presumido do lucro real, fornece um bem, ou fornece um bem para um optante do Simples. O optante do Simples é o adquirente. E esse produto ele vem com algum vício, ele vem com algum defeito. E tem que fazer a devolução. Nessa devolução do documento fiscal, eu vou ter que destacar IBS e CBS. Então, por que eu estou trazendo isso aqui, pessoal? Porque tem que tomar cuidado, porque a lei complementar, ela já fala, olha, está dispensado. O Simples Nacional está dispensado de destacar as alíquotas de IBS e CBS no documento fiscal em 2026. Mas cuidado. Cuidado que a nota técnica ela traz exceções. Então, na devolução, por exemplo, eu vou ter que destacar. Porque eu tenho que devolver o débito, eu tenho que devolver o tributo para o fornecedor descreditado. E se eu extrapolar os 3.600.000, que também vai ser limite para a IBS, porque eu não vou mais utilizar o termo sublimite para a IBS. Para a IBS eu vou utilizar limite de 3.600.000. Se eu exceder isso durante 2026, eu já vou ter que ficar atento, porque senão a empresa vai emitir nota, vai dar rejeição, não vai sair a nota de jeito nenhum. E aqui no caso da devolução, a mesma coisa. Se eu tiver que fazer uma devolução em 2026 e eu não destacar, vai dar rejeição. A empresa não vai conseguir emitir a nota. Certo? E um detalhe, pessoal, aproveitando. 2026, aonde que o fisco ele vai... Deixa eu só ver aqui um detalhe. Onde que o fisco vai ver essa questão do CRT? Vou só fazer uma demonstração aqui para vocês. Deixa eu ver, só mostrar aqui para vocês um detalhe. Aqui, ó. Vou só mostrar para vocês aqui um detalhe bem rapidinho. Essa aqui é a nota técnica que a gente está falando agora, que a gente falou dessas exceções, tá? Que é a nota técnica 2 de 2025, versão 1.10, certo? Então, veja bem, o
que acontece? O que eu estava falando para vocês, lá no artigo 348, inciso 3, a linha C, da Lei Complementar 214 de 2025, ele fala o seguinte lá: em relação aos fatos geradores ocorridos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2026, aí o inciso 3, das alíquotas do IBS e da CBS previstas nos artigos 343 e 346 dessa lei complementar, a linha C, não serão aplicadas em relação às operações dos contribuintes optantes pelo Simples Nacional. Então, cuidado. Cuidado, porque a nota técnica está trazendo exceções. E aí eu tenho que trabalhar antecipado, eu tenho que trabalhar antes do fato, orientando as empresas, para que na hora da emissão da nota não dê uma rejeição. E aí a empresa não conseguir emitir nota fiscal de jeito nenhum, porque vai ficar dando rejeição. Aí ela vai ter que entrar ela vai ter que entrar em contato com o suporte dela. Mas pode correr o risco do suporte também não saber do que se trata. Então, em regra, o Simples normal não vai destacar. Mas a gente já viu que se extrapolar o sublimite de acordo com a nota técnica vai ter. Situações de devolução também vai ter que ter. E assim, onde que o fisco olha isso? Tá? Então, assim, onde que o fisco vai olhar isso? Lá no XML. Só para vocês terem uma ideia, eu vou olhar aqui, Lá no XML vai estar esse campo aqui, CRT. Aí vai estar aí, por exemplo, vai estar 1, que é o Simples Nacional, vai estar 4, que é o Simples Nacional Microempreendedor Individual, ou vai estar 2, por exemplo, que é o Simples Nacional Excesso de Sublimite. Então, é aqui que o fisco vai olhar no XML. Lá no XML, ele vai olhar aqui nesse campo onde tem CRT 3. Aqui está 3, que é regime normal, né? Mas, por exemplo, se for do Simples, tem que estar lá no programa, emissor de nota, CRT 1. Se for Simples Nacional, na modalidade CIMEI, ou seja, do MEI, vai ter que estar CRT 4. Se não tiver esse CRT lá no software, vai dar problema na emissão da nota do Simples, vai dar rejeição já em janeiro de 2026. Então, assim, nesse ponto aqui, as empresas devem ser orientadas, até para evitar o caos já logo no início do ano, na hora da emissão das notas. Tá? Então, só para demonstrar aqui, e um outro detalhe, pessoal. Aqui eu trouxe o artigo 13A, que foi a redação dada pelo artigo 517 da Lei Complementar 123 de 2006, e aqui ele já fala, para efeito de recolhimento do ICMS, do ISS e do IBS, que é o tributo novo, do Simples Nacional, o limite máximo de que trata o inciso 2 do caput do artigo 3º será de 3.600.000. Tá? Então, aqui ele já traz. Certo? E também fala que se houver um excesso no início de atividade da empresa, a razão de 1/12, retroage para o mês de início de atividade. Isso aqui não mudou as regras do Simples que a gente já tem hoje. Né? Agora, outro detalhe. Eu vou ter que tomar muito cuidado, porque quando eu vou ter que destacar, eu não vou ter só empresa, as assessorias não vão assessorar só a empresa do Simples. E eu vou ter que tomar muito cuidado em 2026, se eu vou destacar, se eu não vou destacar, se eu destacar é com redução de alíquota, se não tem redução de alíquota. E por que isso, Leandro? Porque vai dar rejeição na emissão da nota. Então, se eu não tomar cuidado com isso, olha, tal fornecimento, ele tem incidência? Ele não tem incidência? Né? É alíquota 0? Porque se for alíquota 0, eu não vou destacar. Então, isso aqui eu vou ter que saber, senão vai dar rejeição na nota. A empresa não vai conseguir emitir a nota de jeito nenhum. Tá? E um outro detalhe. Havendo incidência ou não dos tributos novos, tá? Então, por exemplo, se for um contribuinte do regime regular, CRT2 ou CRT3 em 2026, na nota fiscal eletrônica, esses 2 dados aqui eles são obrigatórios. Esses 2 dados aqui vão ter que ser preenchidos. Tanto o CST, e não confundir esse CST aqui com o CST do ICMS, porque se você confundir o CST do IBS e da CBS com o CST do ICMS, você vai errar. A chance de errar é maior. E, quando eu preencher o CST, eu tenho que preencher o C-Class-Trib. E o que é o C-Class-Trib? É o provável substituto do CFOP. Por quê?
ele vai trazer um significado da operação muito mais robusto que o CFOP nos traz hoje. Então, toda vez que eu preencher o CST, automaticamente eu vou ter que preencher o Código de Classificação Tributária, que é o C-Class Trib. Então, vou ter que ter muito cuidado. Então, por exemplo, só um exemplo de como que isso aqui vai se comportar no XML. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Bem aqui vai ter o grupo novo aqui, ó, por exemplo, IBS e CBS. Eu vou ter o CST aqui no XML, ó, 410, e cuidado para não confundir esse 410 aqui com o CST de CMS, cuidado, para não fazer nenhum tipo de ligação, de associação. E quando eu colocar quando eu definir esse CST no produto ou no serviço, tá? Que é tanto na reforma tributária, tanto bem como serviço. Atrelado ao CST, vai ter que vir na nota o quê? No XML. O C-Class Trib, que é o quê? O Código de Classificação Tributária. Então, significa, e ele sempre vai vir com os 3 primeiros dígitos do CST e depois vem os outros 3 dígitos, que é o significado da operação. Tá? Provavelmente, ele vai deixar o CFOP em desuso. Não sei se já vai acontecer em 2026, na metade, 2027, mas provavelmente o CFOP vai cair em desuso. Porque o C-Class Trib ele é bem mais robusto no significado. Então, é isso aqui que vai aparecer no XML. Tá? E eu vou ter que tomar cuidado se a operação é onerosa, se ela é não onerosa. Se ela for não onerosa, ela é tributada, tá? Porque a reforma tributária ela tem esse viés, que nós não estamos acostumados hoje. Ela é onerosa? Ela é não onerosa, mas ela é não onerosa, eu vou tributar? Vai tributar. Dependendo da operação, vai tributar. Então, por exemplo, se eu fizer uma doação, e aquele produto que eu fiz a doação, eu tomei crédito, eu tenho 2 possibilidades. Ou eu estorno, tá? Ou eu estorno esse valor, que eu me apropriei de crédito que eu fiz a doação, ou eu tributo a valor de mercado. Né? Então, a melhor situação me parece o estorno. Né? Porque se eu for tributar valor de mercado, o dispêndio vai ser maior. Então, tem que tomar cuidado, porque fornecimento não oneroso ou a valor inferior de mercado na reforma tributária vai tributar. Então, se eu comprar um bem aí e fornecer ele para o diretor, para a esposa do diretor, para o irmão, vai ser tributado. Fornecimento não oneroso à parte relacionada. Então, vou ter que tomar muito cuidado. E aqui, pessoal, na nota fiscal, eu vou ter que ter muito cuidado no seguinte aspecto. Eu vou ter que tomar cuidado com a relação de incidência e destaque. Não é porque tem incidência que eu vou destacar. Certo? Vou ter que tomar muito cuidado com isso. Então, por exemplo, a incidência, teve incidência, nesse caso, por exemplo, tributação integral, teve incidência, eu destaco. Mas se for isenção, olha, tem incidência? Tem, mas o produto é isento. Ele é alcançado pela tributação, mas ele recebeu um favor legal, ele tem uma isenção. Aí eu não vou destacar no documento. Então, tem que tomar cuidado. Imunidade, também tem que tomar cuidado. Imunidade, dependendo dependendo da entidade que tiver na operação, se eu fornecer ali um bem ou um serviço, eu vou ter que estornar os meus créditos, dependendo da entidade imune. Né? Dependendo da entidade imune. Então, tem que tomar cuidado. Entidade religiosa, vou ter que tomar cuidado com isso. Tá? Aqui, por exemplo, eu posso excetuar o quê? Exportação. A exportação eu excetuo. Tá? Então, isso, pessoal, tudo isso que eu estou falando, isso aqui já é para janeiro de 2026, tá? Para 5 de janeiro de 2026. Então, eu até trouxe isso aqui porque a gente está vendo muito a questão A gente está vendo muita questão, o Simples Nacional não vai destacar líquido em 2026, dos novos tributos. Cuidado. Cuidado que a gente já viu que a nota técnica não é bem assim. Vai ter situações que vai ter que ter destaque. Se eu não souber, vai dar rejeição da nota. Tá? Aqui eu trouxe mais um exemplo de como que vai ficar com a reforma tributária no XML. Tá? No XML. Então, você veja bem aqui, ó, vai ter um grupo de IBS e CBS, que são os tributos nossos, né? IS, imposto seletivo, quando acontecer, quando for o caso,
Mas aqui eu trouxe do IBS-CBS. Então, nós vamos ter um CST, olha o CST aqui, ó, 000, tributação integral. Né? Aí eu tenho o C-Class Trib, que é o Código de Classificação Tributária, que vai ter repete os 3 primeiros dígitos, tá? E os 3 últimos, 001. E depois vem o valor da base de cálculo. Aí vem o valor da base de cálculo do IBS da CBS. Isso tudo aqui vai estar onde? Isso aqui tudo vai estar aqui dentro do XML. E se não tiver dessa maneira, vai estar rejeição da nota. Então, aqui embaixo, aqui já é a alíquota. Aqui é a base de cálculo e aqui já é a alíquota. Só que eu tenho que tomar cuidado com essa base de cálculo. A base de cálculo, quando eu for aplicar a alíquota, não é a base que a gente tem hoje. A base ela tem que estar limpa de tributos. Significa dizer que eu tenho que excluir da base os tributos sobre o consumo. Eu tenho que retirar PIS, COFINS e ICMS se for comércio. Se for serviço, por exemplo, PIS, COFINS e ISS. Aí eu vou deixar a base líquida. Só depois disso que eu vou multiplicar. Certo? Então, só para vocês terem uma ideia, como que seria essa redução da base, isso aqui, pessoal, isso aqui eu tenho que entender, porque eu tenho que saber se o software vai fazer correto. E o detalhe, de preferência, eu tenho que fazer pelo menos o primeiro cálculo certo, na mão, para me entender a essência da reforma tributária. O primeiro cálculo eu tenho que fazer na mão. Aprendi para me poder conferir se o software está fazendo certo. Então, só para vocês terem uma ideia, de uma base de R$ 102.210, quando eu retiro ICMS, PIS, COFINS, a base cai para 81 mil. Só depois que ela cai para 81 é que eu vou multiplicar pela alíquota, pelo IVA dual, IBS mais CBS. Então, cuidado. Os softwares vão ter que reduzir essa base. Eu não vou poder aplicar a alíquota como eu aplico hoje. Por quê? Porque o cálculo é por fora. Na reforma tributária, o cálculo não é por dentro. Tá? E outro detalhe também. A partir de 2027, o IBS e o CBS ele vai compor a base do ICMS. E aí, qual que é o cuidado que eu tenho que ter? Cuidado com o ICMS que eu vou excluir da base. Cuidado, porque esse ICMS que eu vou excluir da base para calcular o IBS e a CBS, eu já tenho que saber o valor do IBS e da CBS, porque ele vai compor o valor do ICMS aqui. Ou seja, o que a gente tem líquido hoje do ICMS, 2027 vai ser maior. Aí eu tenho que saber fazer esse cálculo aqui para me saber qual que é o valor do ICMS que eu vou excluir dessa base. Ou seja, vai ser menos que 81 mil, no nosso exemplo aqui. Isso, pessoal, eu tenho que saber para me conferir se o software está fazendo certo. Ou se eu estiver fazendo um planejamento tributário, por exemplo, para a empresa. Se eu não souber disso aqui, o cálculo sai errado do IBS-CBS. Provavelmente eu vou estar onerando o cliente. Né? Ou não, dependendo da situação. Mas eu tenho que saber que eu tenho que ter uma base limpa de tributos. Tá? Então, aqui, ó, outro detalhe, como é que se vai comportar o XML no tocante à alíquota. Aqui a gente já viu o CST, o C-Class Trib, o grupo de IBS e CBS, a base de cálculo no XML, aí aqui vem as alíquotas. Aqui vem a alíquota do IBS-UF, que é a alíquota do IBS do Estado, e a alíquota em 2026 vai ter só IBS-UF, para preencher na nota. 2027 e 2028 vai ter que repartir o IBS-UF e o IBS município. Então, vou ter que preencher um campo de IBS-UF, que vai significar a alíquota do Estado, e vou ter que preencher o IBS municipal, o IBS-UM, MU, né? Por quê? Porque vai ser uma alíquota do Estado e uma alíquota do município. Então, o 0,1% de IBS, eu vou ter que botar 0,05 em um campo e 0,005 em outro. Tá? E vai ter que se comportar assim no XML. Ó. Há 3 campos como esse. Ou seja, vai ter um campo para IBS-UF, que é a alíquota do Estado, o IBS município, que é a alíquota do município, e a alíquota do federal, da União, da Receita Federal, aqui, que é o CBS, que substitui o quê? Que vai substituir o PIS e a COFINS. Então, pessoal, percebam que isso aqui tudinho é para janeiro de 2026. Só um outro detalhe aqui. Outra situação. Olha como que a base de cálculo ela vem reduzida para dentro do XML.
No grupo de BS-CBS, olha quanto é que vai vir. Ela não vai vir em 102 mil para o XML, ela vai vir 81 mil. Ela vai vir 81 mil para cá. Aí eu tenho que tomar cuidado, porque se eu tiver um segmento que tem redução de alíquota, seja produto ou seja serviço, aí eu tenho que tomar cuidado, porque a minha alíquota efetiva não vai ser 0,1. A minha alíquota efetiva vai ser outra que vai incidir sobre a minha base limpa de tributos. Certo? Então, é assim que o XML vai se comportar lá em 2026. Vai ter a alíquota aqui do IBS-UF, tá? O valor do IBS-UF, que é essa base multiplicada por 0,1, que dá 81,62, tá? E a base de cálculo multiplicado por 0,9, que é a alíquota teste do CBS, que dá aqui nesse nosso exemplo 734,62. Tá? E aí tem um detalhe: se tiver redução de alíquota, a alíquota efetiva não vai ser essa aqui, vai ser outra. Isso aqui, pessoal, um detalhe muito importante: se essa engrenagem não tiver certo na obrigação acessória, que é a emissão do documento fiscal, a empresa vai pagar IBS e CBS já em 2026. Por quê? Um dos critérios para não recolher o IBS e o CBS é o cumprimento da obrigação acessória. Qual a obrigação acessória? A emissão da nota. Nesses contornos. No contorno do layout. Tá? Deixa eu ver se eu tenho alguma com redução da nota. Não sei se eu tenho uma aqui da redução da nota. Aqui, ó. Aqui, ó. Um exemplo de como o XML vai se comportar com a redução da nota. Eu estou com a base limpa aqui de tributos, tá? A alíquota teste do IBS é 0,1%. Só que vamos supor que o segmento é da área de saúde. A área de saúde tem uma redução de 60% da alíquota. Então, veja bem, como é que vai comportar aqui o XML? 60% de 0,1%, minha alíquota efetiva vai ficar quanto? 0,04%. Multiplicado por a base limpa vai dar quanto? De BS-UF? 32,65. Aí vamos para o CBS, que é federal. Mesma coisa. 0,9 é a alíquota teste. 60% de 0,9, quanto que é a alíquota efetiva? 0,36. Multiplicado pela base limpa, que é 81.624,91, vai dar quanto do CBS? 293,85. Então, pessoal, isso aqui é só para vocês terem uma ideia de como que os documentos fiscais vão se comportar na reforma. E não é só o fato de se comportar. Se isso aqui não estiver correto, eu vou ter que pagar IBS e CBS. Até desnecessariamente já em 2026. Tá? Então, assim, muito cuidado, eu quis trazer essa situação, porque na nota técnica, ela traz as exceções, até para a Simples Nacional de 2026. Então, para ficar atento, porque quem pensa que é optante pelo Simples Nacional e não pode incorrer na obrigatoriedade de destaque no documento, pode incorrer sim. Tá? Principalmente ali que atingiu o sublimite e principalmente quem tiver realizado devoluções. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado. Eu ia até abrir um XML aqui, mas eu acho que eu não consigo não, porque ele está em... Eu ia abrir um XML aqui que eu fiz aqui, mas ele está em outro navegador, aí eu não consigo alcançar ele aqui para abrir ele. Então, eu abri um XML para a gente ver esses campos lá dentro do XML. Então, pessoal, só estou trazendo essa questão aqui de como que vai se comportar os tributos, porque isso já é para janeiro de 2026. Então, assim, primeira coisa é as empresas já realizarem esses testes no ambiente de homologação já agora, tá? De preferência agora já de julho, entre julho, outubro, até dezembro, e fazendo os testes. Não é porque a Receita Federal escolheu 500 empresas que as outras não podem entrar lá no ambiente e fazer teste. Pode fazer. Não tem problema nenhum. Só que uma orientação. Isso aqui, pessoal, isso aqui é um recorte do todo. Isso aqui é só um recorte do todo. A reforma tributária é maior do que isso aqui muito. Bem maior. Isso aqui é só um recorte de como que vai ficar no XML.
os tributos, né? E lembrando que se eu não cumprir isso aqui direitinho, eu vou pagar o IBS-CBS já em 2026, tá? Então, trouxe essas lâminas aqui só para a gente ficar atento, tá? Inclusive, o artigo 344 aqui, ó, entre 2027 e 2028, eu vou ter a divisão, eu vou ter 3 campos para preencher. O do IBS-UF, que é a alíquota o IBS-UF, que é a alíquota do Estado, 0,05, e o IBS municipal, 0,05. Eu vou ter que fracionar o 0,1. Tá? Então, só para a gente ter cuidado nesse sentido, é muita coisa, viu, pessoal? Muita coisa para janeiro de 2026. Tem muito campo novo, tá? Muito campo novo de layout. Então, tem redução de alíquota, não tem redução de alíquota, tem alíquota teste, eu tenho que saber as alíquotas testes, eu tenho que limpar essa base de tributos, eu não posso ficar com a base cheia, como eu tenho hoje, com os tributos por dentro, ICMS, PIS e COFINS. Então, assim, essa aqui é um viés operacional, mas tem várias outras situações, inclusive até de planejamento tributário que eu tenho que fazer já em 2026 para os tributos novos. Então, eu penso o seguinte, se as empresas não fizerem esses testes logo agora, tá? Se elas não fizerem esses testes logo agora, o que vai acontecer? Vai ter um caos lá em 5 de janeiro de 2026. E aí, se a gente for ver, qual que é o primeiro telefone que eles vão ligar quando a nota de rejeição? Então, assim, é bom se antecipar o fato. Então, o que cabe agora às assessorias? Olha, envia um e-mail, tá? Envia um e-mail. Em que cargas d'água está o seu software em relação à adaptação dos novos tributos da reforma tributária? Ele já fez teste? Deu rejeição? Não deu? Como é que está? Tá? Então, assim, é uma dica que eu dou aí para já se antecipar o fato, tá? Até mesmo porque em 2026 começa um novo cenário, né? Sem falar das alterações do Simples Nacional desde 1º de janeiro de 2025. Tá? Sem contar com isso. Porque, às vezes, quando a gente fala de reforma tributária de 2026 para frente, a gente está falando no viés de obrigação acessória. Mas tem que tomar cuidado e obrigação acessória no sentido de emissão de documento fiscal, emissão de nota. Mas tem que ter cuidado que eu tenho alteração do Simples Nacional com eficácia desde 1º de janeiro de 2025. Então, tem que tomar muito cuidado com essas frases. Às vezes, eu ouço muitas frases generalistas. E aí, ela traz um comando na mente do profissional, um comando equivocado. É achar que a reforma só começa em 2026. É achar que a reforma só começa em 2027. Depende do ponto de vista. O Simples Nacional já tem alteração desde janeiro de 2025. Tá? Então, assim, pessoal, quem quiser se capacitar com a gente, eu estou já realizando há algum tempo treinamentos fechados sobre reforma tributária, tá? Quem quiser aí se capacitar conosco, está aqui o nosso número de WhatsApp, nosso Instagram, quiser fazer contato conosco, nós estamos realizando capacitação, treinamento fechado sobre a reforma tributária. Quem tiver um interesse, pode nos contactar para a gente aí realizar treinamento fechado e capacitar, né, as assessorias para quê? Para continuar no mercado a partir de 2026. Tá? Então, seria isso, presidente. Eu fico imaginando a gente que está vindo, que está aqui, ó, 19, né? E esses outros, quantos contabilistas nós temos? E esses outros que não estão nem aqui para ver nada, certo? Como que vai fazer, hein? Só do nosso programa são mais de 600, né, Geraldo? Pois é. Então, aí, né, Leandro, tem que ter um trabalho conjunto dos contadores e dos programadores, né? Tem um trabalho conjunto aí com esses dois profissionais para poder alinhar bens. Né, Veraldo? Quem tem um programa de emissão de nota fiscal aí tem que estar bem alinhado aí com os contadores e eles também têm que entender dessa situação nova tributária aí para poder não ficar nada errado, né? E se realmente
Se o negócio poderia piorar, isso piorou muito, né? Piorou mais ainda. Carlos, fala. O Leandro, boa noite, pessoal. Boa O noite. Leandro citou aí que as empresas já estão tendo obrigação desde janeiro de 2025. Que obrigações são essas, Leandro? Bem, Carlos, assim, ó, no contexto do Simples Nacional, que foi o que eu me referi, Isso. tem algumas alterações, por exemplo, vou te dar um exemplo, o alargamento da base de cálculo do Simples, certo? Demais receitas vinculadas à atividade ou objeto principal. Então, vou te dar um exemplo bem prático para absorver com rapidez. Vamos supor que você emite uma nota fiscal de serviço para o seu cliente para você receber o honorário. Isso. Só que o teu cliente te paga com atraso. Hoje, se você emite um boleto bancário, esses juros, ele não compõe a base de cálculo simples. Hoje. Exato. E isso está previsto na resolução CGSM 140 de 2018. Com a introdução retroativa a 1º de janeiro de 2025, esses juros que o cliente me paga, que eu gerei um boleto bancário ali para ele me pagar os juros em cima do honorário que ele pagou atrasado, tem que compor a base de cálculo do Simples. Não seria receita financeira? Não é receita financeira. Aí Não passa a ser uma receita acessória à principal. Porque, veja bem, agora eu só recebo o meu honorário se eu receber junto com os juros, correto? Exato. Então, os juros, ele não é mais receita financeira. Os juros aí, ele é uma receita acessória. Faz parte do. Ela faz parte valor da minha receita principal. Certo. Então, eu tenho que pegar esse valor dos juros, e que até 31 de dezembro de 2024, eu não elevava, eu teria que levar agora a tributação. Entendi. Essa Não, é ótimo. uma só, e tem várias. Essa é uma só. Essa é só um ramo só. Não, tá bom. Entendi. Obrigado, Leandro. Valeu. Alguém quer questionar o nosso colega aí? Eu estou assombrado, viu? Realmente eu estou assombrado com isso aí, certo? Não sei se o seu Leandro mete medo da gente ou é a verdadeira, a verdade é essa a partir de 1º de janeiro, porque realmente para a emissão nota fiscal, certo? O negócio complica. Para a contabilidade também complica mais ainda. Agora, a gente entender tudo essa parafernália de coisa aí, certo? É um Deus da acuda, viu? Mas, presidente, aí é que tá. Aí, é igual eu falo. Veja bem, a gente está falando de reforma tributária aqui desde quando? Desde 2019. A gente está falando desde 2019. O que eu vejo, por exemplo, com muito receio, Abrão, por exemplo, de quem não se capacitar em reforma tributária é o quê? Não sei se você vai concordar comigo, Abrão, você que tem muita experiência na área. Se essa nota de rejeição lá em 5 de janeiro de 2026, qual que é o telefone que vai tocar primeiro? Do contador, né? Agora você pensa... E aí o contador também não sabe como vai ficar. Ela não sabe o que é CBS. Aí vamos supor que o programador lá do programa não está muito ambientado ainda. Aí a empresa... Eu estou pensando aqui em caso real, do dia a dia. A empresa que emitia a nota para receber o dinheiro dela, 5 de janeiro de 2026, primeiro dia útil do ano. Primeiro dia útil do ano de 2026, está precisando receber o dinheiro dela. A nota não sai de jeito nenhum, está dando rejeição. E a rejeição é 115. Criaram já até o evento de rejeição, já está criado. Já está tudo pronto, o terreno já está arrumado já. Aí, agora você vê, você vai ter demanda, você vai ter braço para atender telefone, para estar socorrendo todo mundo. Não vai. E um outro detalhe. O que eu falei aqui agora sobre a frase generalista. Tem que ter muito cuidado. Porque assim, a reforma vai começar em 2026. Sobre qual ponto de vista? Qual o ponto de vista que você está falando? Só que aí só pode falar isso quem já mergulhou, quem já enfrentou com profundidade o quê? Quase 544 artigos que a Lei Complementar 214/2025 tem, mais 23 anexos. Então, veja bem, cada segmento, Abrão, ele vai sofrer um impacto. Segmento de hotelaria ele vai ter impacto, segmento de bares e restaurantes vai ter impacto, operação com bens imóveis vai ter impacto,
Ó, o próprio profissional intelectual ele vai ter impacto. Os próprios advogado, contador, engenheiro, médico veterinário, ele vai ter impacto. Então, por exemplo, vou só te dar um exemplo. O profissional que hoje, vamos supor, o que tem um AB, que está registrado no AB com CPF, ou que está registrado no CRC com CPF, ou seja, ele está como autônomo. Hoje, como autônomo, ele paga o quê? 27,5% de imposto de renda. Vamos trabalhar bruto, que às vezes ele joga até 12 abaixo de cálculo, diminui isso um pouco, a alíquota efetiva. Mas vamos botar aqui 27,5%. Mas, vamos pegar a regra que ele presta serviço para a pessoa jurídica retém 11% de INSS. Como pessoa física na reforma tributária vai ser contribuinte de IBS-CBS, e nem precisa ser profissão regulamentada, tá? Nem precisa. Ou seja, além do INSS, além do imposto de renda, esse profissional que está registrado no conselho, no OAB, ou qualquer conselho de profissão regulamentada, ele vai ter a carga tributária para ele vai aumentar. Por quê? Vai ter que se preocupar com IBS e CBS. E a alíquota que a gente prevê, que a gente avalia, vai ficar entre 28% a 30%. Melhor dos cenários, 28%. Melhor dos cenários. Então, você veja bem, o que esse profissional vai ter que fazer urgente? Olha, acho que eu vou ter que abrir CNPJ. Vou ter que abrir o CNPJ. Porque como pessoa física não dá. Esse é o primeiro ponto. Vou só te dar uma outra dica aqui. Segmento de bares e restaurantes, para ter uma alíquota reduzida, para usufruir de uma redução de 40% na alíquota, ele não pode fornecer bebida alcoólica. Agora eu te pergunto, faz sentido? Qual que é o bar e restaurante que não vende bebida alcoólica? Mas eu tenho que saber disso. Por que eu tenho que saber? Senão eu apuro o tributo errado para o meu cliente. E outra coisa, eu tenho que fazer planejamento tributário. Aí eu já vou te dar uma outra ideia. PIS e COFINS é extinto em 2027. Se PIS e COFINS é extinto, cadê o regime monofásico? Vai embora junto com ele. Se o regime monofásico acaba, pensa, medicamento, autopeça, bebida fria. Eu vou ter que fazer planejamento tributário. Carlos, outro detalhe que eu vou te dar agora do Simples. A opção pelo Simples deixa de ser até 31 de janeiro dentro do ano calendário e passa a ser para onde? Setembro. O último dia útil de setembro do ano anterior. Do ano anterior, isso. Agora, vamos pensar no cotidiano, no dia a dia, cadê braço para fazer isso? E outra coisa, eu tenho que tomar 2 decisões no último dia útil de setembro. Não é só chegar lá no portal e dizer se eu vou ficar no Simples ou se eu vou optar o IBS, CBS por dentro ou por fora do Simples. Não. Cadê o planejamento para saber se isso é viável? Se é viável ou não. Cadê? Esse é o problema. Então, no máximo, no pior do cenário, em agosto eu tenho que estar com o planejamento pronto. Porque setembro eu tenho que manifestar a opção. Aí eu pergunto, cadê braço para fazer isso? Cadê parceria para fazer isso? Tem que começar agora, patrão. Eu tenho que repensar tudo isso. E outra, eu tenho que tomar muito cuidado, porque o layout das notas fiscais, tanto mercantil como de serviço, ela vai sair diferente. Aí o que acontece? Eu tenho que tomar cuidado para quando o cliente meu recepcionar a nota, ele não pensar que eu aumentei o honorário sem avisar ele. Porque como os tributos vão ser por fora, calculados por fora, o total do produto ou preço do serviço vai somar com o quê? Com IBS e CBS. IBS, CBS, né? Ou imposto seletivo, se for o caso. Ou seja, somando esse vai ser igual ao total da nota. Se eu não tiver habilidade para mim saber demonstrar isso para o meu cliente, que não foi meu honorário que aumentou, quem aumentou foi o sistema, o que mudou foi o sistema tributário brasileiro. Carga tributária, né? Isso, eu vou ter um desgaste com ele. Então, eu tenho que ter habilidade para explicar essa mudança. Que é algo que nós não estamos acostumados hoje. Por quê? Porque hoje é calculado por dentro. Não é isso, Fábio? Hoje é calculado por dentro. Eu não vejo o tributo. Leandro, Se for Leandro, aí vai aparecer aqueles oportunistas que falam assim, o cara está te cobrando 1.000, com IBS, CBS, vamos dizer, vai para 1.300. Vem para mim que eu mantenho os 1.000, ou seja, o cara vai abaixar o honorário, vai
acabar de lascar o honorário do concorrente. Isso. Então significa dizer o quê? Eu vou ter que revisitar o quê? O preço dos contratos. Eu vou ter que ir lá no meu contrato e revisitar os preços que eu estou praticando. Então, pessoal, é muita coisa para janeiro de 2026. Então, assim, eu tenho que tomar muito cuidado com a frase generalista. A reforma só começa em 2026. Sob qual ponto de vista você está falando? De emissão de nota? Se for de emissão de nota, eu concordo. Mas e alteração no sítio desde janeiro de 2025? O que eu faço com isso? E a nota técnica aí falando que 2026, se eu extrapolar os 3.600.000, eu já tenho que destacar IBS e CBS. Eu posso até não recolher, mas eu tenho que destacar. E eu tenho que destacar de forma correta. Eu não vou destacar por destacar. Porque se eu não obedecer esse layout, o que vai acontecer? A empresa vai recolher IBS e CBS desnecessariamente. Por quê, Leandro? Porque tem imposição de lei, por imposição de lei. Se a gente for no artigo... Espera um pouquinho. Vanildo, fala. Boa noite para todo mundo. Está ouvindo? Está ouvindo? Boa noite. Leandro, respondendo aí tua pergunta, tu falou, dá um erro na nota, vai correr para quem? Vai ficar uma briga pro contador com o programador, hein? É isso que vai acontecer, igual já acontece hoje. Hoje, poucas pessoas, na verdade, poucos contadores entendem a fundo essa questão de layout, nota fiscal, os erros que acontecem, e fica aquela briga assim, ó, o sistema manda falar assim, ó, tem que ver com o contador vai lá e diz assim, ó, isso aqui é um problema do sistema, é o sistema que tem que trazer isso aqui, não é eu que tenho que te falar, não, é um negócio, um campo, é coisa de programação. Então vai voltar a velha briga entre contador e programador, na verdade, quando o usuário vem com essas perguntas. Vanildo, Oi. eu tentei falar as coisas. Nós vamos entender um pouco de XML, certo? Olhar com cara feia para a gente, certo? Agora eu pergunto, o contador não tem que entender do XML? Geraldo, assim, eu fico triste com esses negócios, assim, porque na verdade, o contador, ele tem que se especializar em tudo. Por exemplo, se eu sou contador de uma empresa de automóveis, eu tenho que saber como é que fabrica um automóvel, como é que eu vou conversar com alguém. Então, um contador é um bicho que ele, dependendo do ramo de atividade, ele tem que saber a fundo tudo das empresas, tudo. E, assim, como hoje em dia tudo é digital, contador hoje em dia, querendo ou não, ele tem que estudar essa parte de programação, ele tem que saber básico disso, o que é uma linguagem de programação, o que é um XML, porque sem esses conceitos, ele vai ficar refém de essa coisa de XML é só uma questão, assim, linguagem de programação, como é que funciona um computador, data center, essas coisas mais de tecnologia, sabe? Contador tem que estudar isso. Então, contador, resumindo, tem que estudar quase tudo, tem que saber muito de lei. O que eu mais acho que o contador tem que saber é de lei, legislação, saber interpretar a lei, normas, porque tudo que o contador vai fazer, ou tem uma lei, tem um decreto, tem uma portaria, uma instrução normativa, tem um manual, igual o teu E-Social, tem um guia prático, tem tudo, quase tudo que um contador vai fazer. Mas assim, eu queria falar, não era nem tanto respondendo o Leandro, é que aqui no grupo, o que eu menos vejo desses períodos que eu já frequento, que a gente menos discute, de verdade, é aquelas normas, aqueles pronunciamentos técnicos voltados para a contabilidade, tipo assim, ITG fulano de tal, aqui, ó, ITG 2002. Não vi ninguém perguntando nada, ou quase não se pergunta aqui sobre contabilidade. O que mais se pergunta é coisa tributária e departamento pessoal, recursos humanos, coisa trabalhista. Mas contábil mesmo em si é o que menos se discute no grupo. Eu queria colocar esse negócio de falar em contabilidade, mas eu percebi que quando vai falar em contabilidade, some todo mundo, certo? Você tem ideia, Vanildo e o Leandro? Ontem foi o último dia para entregar o ECD. ECD, né? O ECD. Ontem foi o último dia. A pessoa não sabe fazer um plano de conta, certo? Como que pode? Ele quer apresentar um ECD se não sabe fazer um plano de conta. Aí apresenta lá uma contabilidade com lucros acumulados, prejuízo acumulado, lucro do exercício, um parágrafo. Então, no meu ver, ou aparece lucro ou aparece prejuízo. E é só e pronto, né?
Então, eu não entendo como que esse pessoal eles conseguem fazer essas coisas tudo, conseguem apresentar um ECD, certo? E apresentar, sei lá, é uma barbaridade, certo? Ontem eu fiquei abismado, certo, com a situação nossa, certo, a respeito de contabilidade, certo? O ECD é uma coisa fácil de fazer, aí eles têm que fazer correto, certo? Não tem problema nenhum, certo? Agora, eu não sei como que vai fazer, não. Realmente, acho que 80%, certo? 80% vai ter que largar a profissão, porque realmente ele não vai dar conta disso aí, não, viu? Não vai dar conta mesmo. Pode continuar, Vanildo. Não, seu Geraldo, o que eu tinha para falar a respeito era disso, da reforma tributária. É uma coisa assim, como uma coisa nova, não tem que estudar, na verdade. O que tem que fazer? Pegar a lei complementar, a que mudou lá na Constituição, lei complementar. Para quem já estuda, já mexe com essas coisas de acompanhar as notas técnicas da nota fiscal eletrônica, ou seja, é só criar mais campos e vai voltar aquela briga, igual eu falei no começo, respondendo o Leandro. O que vai acontecer quando der um erro? Vai ficar joga para lá e joga para cá, entre contador e empresa que desenvolve sistemas que vai emitir nota fiscal. É isso que vai acontecer. E o usuário vai fazer alguma coisa para se livrar daquilo, desde que seja aceito, ele vai preencher com qualquer coisa. Às vezes nem pergunta para o contador, preenche qualquer coisa, emite a nota, foi aceita, foi, pronto, então a nota está certinha. Só que agora com esse teclado Trib aí, o sistema não vai aceitar qualquer coisa não, ele vai dizer, para esse produto ele vai ter que ter, por exemplo, imposto seletivo, esse produto não tem, ele vai travar, não vai aceitar mais qualquer coisa. Mas dependendo do sistema, isso vai trazer, vai vir parametrizado, assim, não vai ser uma coisa que vai ter que escolher um por um, o cara escolhe lá alíquota zero, redução de base de cálculo, já vem tudo parametrizado por trás do sistema, muito, já com padrão, se está certo ou não, às vezes o programador faz isso por quê? Para evitar suporte. Ele já está uma coisa meio parametrizada, padrão que sabe que vai ser aceito, tu escolhe isso aqui, pronto, só isso aqui. Por trás daquilo ali, o programa já explode todos esses códigos aí. Então, assim, e a fundo disso, é o que você está fazendo hoje em dia. Auditoria fiscal, essas coisas, menos se faz, não quer se livrar da nota. Geraldo, Leandro, nós temos que apagar tudo que nós aprendemos até hoje e estudar, começar do zero. Abraão, assim, eu não diria zero total, porque é o seguinte, quem já tem vivência, quem já apura o ICMS próprio, quem já conhece, quem sabe o que é uma não cumulatividade, quem já apurou PIS e COFINS no regime não cumulativo, ou seja, do lucro real, vai ter uma facilidade maior. Mas, por exemplo, tem muita virada de chave. Veja bem, eu não posso confundir o aspecto operacional com o aspecto jurídico tributário, são coisas distintas. Eu trouxe a figura do XML aqui, como ele vai se comportar, só para a gente ver uma tradução da lei na nota. Mas, por exemplo, tem uma tem muitas situações que tem virada de chave e que eu vou ter que entender isso. Só que eu vou ter que entender para mim e vou ter que entender para passar para o meu cliente na linguagem dele. Então, o que acontece? Por exemplo, o exemplo que o Vanildo deu. O programa veio parametrizado. Ele veio parametrizado para a realidade do meu cliente? Não sei. Ele veio para a realidade do produto, né? Isso. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Quem comanda o barco? Quem comanda o barco? Você que rema no barco ou o barco que te leva? Eu acho que é você que tem que comandar o barco. Então, veja bem, a gente está falando, eu já vi até profissional falar bobagem, querendo comparar a reforma tributária com mudança de obrigação acessória. Só que você deu tanto da mentalidade do profissional. Ele está achando que isso é uma passagem de CFIP para E-Social, de DIF para FDIF. Não, nós estamos falando de uma mudança do sistema tributário brasileiro. E essa mudança ela é só sobre o consumo. É só sobre o consumo. Eu estou falando de PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI. Vem por aí a reforma sobre a renda e sobre a folha. Inclusive, o projeto de lei já está no Congresso.
Aí, quando você vê uma alteração do Simples Nacional com um efeito retroativo para janeiro de 2025, falando que o rendimento do contribuinte individual vai somar com o rendimento do CNPJ, você já começa a entender, opa, olha a reforma sobre a renda aí, o terreno já está pronto. O terreno já está pronto. Então, veja bem, como vai mudar todos os segmentos. Então, por exemplo, segmento de hotelaria, tem impacto. Vários restaurantes têm impacto. Vem um cliente para você assessorar, você não sabe como é que funciona, você vai trocar o pneu com o carro andando? Aí vai acontecer aquela questão. Vai ficar desesperado, vai para grupo de WhatsApp, faz pergunta e sabe-se lá quem vai responder no grupo de WhatsApp, não sabe se tem procedência aquelas respostas. A situação agora ela é mais embaixo. Por exemplo, hoje você não toma crédito de uso e consumo no ICMS. Com a reforma tributária, você vai poder tomar crédito de uso e consumo de BSMS. Você vai poder tomar. Imobilizado, hoje, você só tem crédito à razão de 48 avos do imobilizado. Na reforma tributária não é assim, vai ser assim. Tem atividade que nem emitia nota, só emitia fatura, agora vai com a vigência da reforma, vai ter que emitir nota. Né? O cômputo do cálculo do Simples Nacional vai mudar, a RBT12. A RBT12 não é a que a gente está acostumada hoje, que é os 12 meses anteriores ao período de apuração. Agora, quando a gente fala, Abrão, em capacitação, eu falo no sentido seguinte, você andar na frente do fato. E não se andar depois do fato. Então, por exemplo, essa nota técnica aqui que eu acabei de mostrar, você acha que você não, se você quer sair na frente, você não tem que mandar um e-mail para o seu cliente, já orientando ele a fazer os testes? O cliente para o programador. Não, você manda para o cliente. E o cliente manda para o programador dele. Mas eu te pergunto o seguinte, se você é uma assessoria, você está no mercado de trabalho, você vai andar na frente ou atrás do fato? Você vai mandar o e-mail ou você não vai mandar? O empresário que se dispõe a ter uma empresa de prestação de serviço contábil, Leandro, ele tem N situações de tributação em empresa no Simples, fora do Simples, ele tem N produtos. Então, ou ele anda na frente ou ele se perde. Ele não dá conta de tocar o negócio dele. Isso. Então, assim, o que eu falo no sentido de capacitar é de você andar na frente. Agora, por exemplo, a reforma tributária, hoje, quando você faz um planejamento, por exemplo, você vai fazer uma comparação de Simples com presumido. Você pega o faturamento e multiplica pelas alíquotas do presumido. E multiplica por 3, porque a apuração é trimestral. Simples Nacional, mesma coisa. Com a reforma não vai dar para fazer mais isso. O cálculo não é mais esse. Primeiro que a base tem que ser limpa de tributo. Agora, só que é o seguinte, se eu for levar isso na mentalidade, que é só mais um passo, que é só mais um obstáculo, não é por aí, não. Não vai ser por aí, não. Porque senão, eu vou ser o quê? O profissional vai ser um eterno aqui, apertador de botão. Ele aperta o botão de software, mas ele nem sabe o que ele está fazendo. Ele nem sabe. Ele não sabe se a apuração se mudou. Ele não sabe se os juros lá do honorário paga atrasado, ele já tem que colocar lá no PG das D. Ele tá igual aquela música lá do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Um Simples Nacional que recebe um aluguel. Hã? Um Simples Nacional que recebe agora um aluguel, em 2025 mudou. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com essas questões e, assim, é lógico que quando você trabalha com uma empresa mercantil, tem 300 produtos lá. Leandro, não vou fazer cálculo de 300 produtos. Óbvio que você não vai. Mas o primeiro cálculo você tem que fazer. Porque como você vai saber se o software está fazendo certo? Você veja bem, Leandro, uma empresa de supermercado tem N produtos, isento, tributado com redução base de cálculo, tributado integralmente, etc, etc. É uma infinidade. Eu falo que o supermercado tem todos os tributos no mundo, mais um. Então, se o caboclo não andar na frente aí, empresa de varejo, não só o supermercado, vai ficar difícil, complicadíssimo. Só para você ter uma ideia, o Abrão, da magnitude da coisa. Se eu te falar hoje, só para você ver a virada de chave. Se eu te falar hoje, se eu te falar, Abrão, pode tomar crédito CMS de vale transporte, você vai até rir. Não, Leandro, rir.
Você está de brincadeira comigo. Na reforma tributária, o Vale Transporte, que conste na Convenção Coletiva de Trabalho, você vai poder tomar crédito BSBR. O problema, veja bem, Abrão, não é eu ter software parametrizado. O problema é eu saber o que eu estou fazendo. Exatamente. O problema é assim, ó, eu ter autonomia intelectual. Eu não cair para a revista e pegar a matéria que os outros fez, eu nem só estou copiando o que alguém escreveu. Eu nem sei o que eu estou lendo, nem sei se quem escreveu aquilo ali está certo. Então, eu falo de que um profissional tem que se capacitar para quê? Para ele ter autonomia intelectual. Para ele entender o que ele está fazendo. A essência do que ele está fazendo. Então, por exemplo, se eu falar hoje que na reforma você vai poder tomar crédito Vale Transporte, é novidade para muita gente. Se eu falar, por exemplo, que se a empresa fornecer uma creche para o empregado lá no estabelecimento, você vai tomar crédito dessa despesa com a creche. Se eu falar para você que você vai fornecer almoço e jantar para o garçom do bar e restaurante, e as despesas com esses ingredientes, você vai tomar crédito. Agora, Leandro, é só saber que eu vou tomar crédito? Não, não é isso. É porque o crédito na reforma tributária vai valer ouro. Por quê? Porque a alíquota vai ser muito pesada. A alíquota, ela está entre... nós avaliamos que vai ficar entre 28% a 30%. Aí eu já tenho que pensar que o ISS vai ser extinto e que as alíquotas vão ser reduzidas. Então, o profissional hoje, por exemplo, escritório de contabilidade, que paga ISS fixo, com base no número de profissionais, porque ele é optante pelo Simples. Quando o ISS está extinto, acaba isso. Outra coisa, se eu atender cliente que é do regime regular, ele vai querer crédito sobre o meu honorário. Mas vai compensar para mim a assessoria recolher o IBS e IBS por fora, com uma alíquota de 28% ou 30%, aí a assessoria vai ficar numa situação complicada. Eu tenho despesa suficiente para bater num débito desse de 28%? Mas eu tenho redução de 30%. Tá bom. Vamos dizer que fique 18%. Eu tenho papel da crédito suficiente, cartucho de impressora, licença do software, é suficiente para bater um débito desse na saída? Para todas as notas fiscais de serviço para os teus clientes? Então, Abrão, o que eu estou querendo dizer com isso? Não é saber por saber, não é clicar flag em programa, não, é saber o que eu estou fazendo para me orientar o cliente com segurança e vai ter que fazer planejamento, revisitar contrato por contrato agora. Leandro, a minha concepção disso é o seguinte, eu sempre tenho isso em mente. O contador precisa estudar 2 horas no mínimo por dia. Agora tem um seguinte... Não dá conta. Agora tem que aumentar mais. E assim, por exemplo, quando você fala ler, cuidado, que avaliar dispositivo legal não é uma leitura de um livro qualquer. Então, por exemplo, eu posso te passar um dispositivo aqui que você vai ler ele a noite toda e não vai entender o que ele significa. Né? Tem esse problema ainda. Isso. Então, por exemplo, tem que ter autonomia, um pouco de autonomia intelectual tem que ter, mas para isso tem que se capacitar. Tem que estudar, né? E ter o entendimento que só pagar o software não basta para me assessorar a empresa. Só eu pagar o meu software para realizar a operacionalização não é suficiente. Eu tenho que me capacitar. E eu costumo falar o seguinte, em 2026, se você não se capacitar para a reforma tributária, você não vai ser convidado a sair do mercado, você vai ser retirado. Porque você não vai conseguir falar de igual para o cliente não vai entender. Por exemplo, você vai falar de split payment, o cliente perguntar de split payment. O que é split payment? Serve para o meu negócio? É bom para o meu negócio? É ruim? Não estou nem falando da questão técnica, estou falando da questão financeira. É bom, é ruim? Como é que isso funciona? É por meio de Pix? É por meio de TED? É boleto bancário? Se eu emitir o boleto bancário, tem alguma chave eletrônica nesse boleto? Né? Com a reforma tributária, basta o tributo estar destacado na nota para me tomar o crédito? É suficiente? Né? Na reforma tributária, eu preciso entregar DCTF web para confessar o débito? Ou se eu já emiti a nota, já confesso o débito automaticamente? Aí eu falo, é só saber? Não é só saber. É pegar esses dados
e colocar na vida do cliente, na vida real, lá dentro da empresa dele, o que vai impactar e o que ele precisa mudar. Por exemplo, vou te dar um exemplo, farmácia. A gente sabe que medicamento é regime monofásico de PIS e COFINS. Mas o PIS e COFINS não vai ser extinto? Vai ser extinto. Então, não tem mais monofásico. Mas qual é o tributo que vai substituir o PIS e COFINS? Não é a CBS? Sim. Compensa eu ficar com o CBS por dentro do DAS? Uma vez que eu não vou ter mais regime monofásico? Eu tenho algum benefício no medicamento que me faça eu sair do IBS-CBS por dentro do DAS? Né? A empresa é acostumada a comprar uísque, cerveja, tá? Para o final do ano, para a festa de confraternização. Vai compensar ainda fazer isso? Outro detalhe. Eu tomei um crédito que eu não poderia tomar. Aí eu tenho que estornar. Beleza, isso não é novidade. Hoje eu já estorno. Mas eu vou estornar atualizado monetariamente o valor? Se eu estornar atualizado monetariamente, a conta vai para quem? Eu não podia tomar o crédito, eu tomei. Só que eu levei 24 dias para observar. Vou estornar o crédito atualizado monetariamente. O que é isso? 0,33% ao dia, limitado a 20%. Mais 1% ao mês. Para quem vai ficar a conta para pagar? Entende o que eu estou querendo falar? É assim, você não pode deixar o barco te levar. Você que conduz o barco. Então, é nesse sentido que a gente fala de quê? De se aprimorar, de se capacitar enquanto é tempo. Porque quando bater lá 5 de janeiro de 2026, vai começar pela nota fiscal. Se der rejeição, vai ser aquele desgaste, aquele caos, aquela loucura. E quem não souber nem para onde vai, nem para onde vem, pode até perder o cliente. Até eu perder o cliente pode. Por conta daquele desgaste momentâneo ali. Geraldo, tá mudo. Helena, então, quando você falou no financeiro, Ah, esse financeiro vai ser, parece que vai ser a base de tudo quanto há. Olha só, uma pessoa que mexe, hoje a pessoa não me ligou, ela falou que prometeu vir hoje na reunião, e nem tinha um. Aí ela perguntou para mim, Everaldo, aconteceu o seguinte, o cara é um barqueiro, ele atravessa os carros de uma margem para outra, certo? Atravessa a pessoa de uma margem para outra. Ele ganha um salário mínimo, ele está na carteira. Aí ele ganhou herança, não se importou com a herança, depositou o dinheiro do banco. Vendeu uma moto, ele nem transferiu a moto, colocou o dinheiro no banco. Ele tinha guardado um dinheirinho lá, ele chegou e emprestou dinheiro a juro e colocou no banco. O que aconteceu? A menina errou a declaração dele e a Receita Federal verificou o banco, o financeiro dele, ele tinha nada mais do que 138 mil depositados, movimentados no banco. Aí a Receita Federal pediu assim, ó, eu quero uma explicação de como você ganhou esse dinheiro, certo? E ele não tem explicação. E agora ela vai fazer retificar a declaração, baseado no que a Receita colocou, ele vai pagar 13 mil reais de imposto. Então, se a gente não tiver esse cuidado para que a gente não só deposite aquilo que realmente eu ganhei, Deus acuda. Aí, agora, vem essas maquinazinhas, tudo quanto há, ela é a maquinazinha, não se mexe mais dinheiro. Então, a Receita Federal, o Estado e o município já está com tudo na mão. Se você pampear, aí eles vão te pegar no financeiro. Verdade ou não? verdade. Ontem só para você ter uma ideia, presidente, eu estava ministrando um treinamento fechado sobre a reforma tributária e eu estava dando um exemplo
eu estava dando um exemplo para assessoria, estava falando para eles o seguinte, olha, o momento de ocorrência do fato gerador do IBS e do CBS, ele é no fornecimento. Mas só que acontece? Se eu receber uma antecipação, já é fato gerador também. Então, veja bem, por quê? Por quê? Eu falei para ele, olha, você não esquece isso que eu vou te falar. O crédito na reforma tributária é regime de caixa. É regime de caixa. Leandro, o débito? Caixa ou competência? Por que eu falo isso? Porque se eu receber uma antecipação de pagamento, eu já gerei o fato gerador. Então, eu trouxe até um exemplo para ele seguinte. Pensa num salão de beleza, pensa numa barbearia. Você agendou para ser atendido 1º de julho. Só que aí, para garantir o agendamento, o atendimento 1º de julho, você já fez o depósito. Você fez o depósito lá 30 de julho. Essa antecipação financeira gerou um fato gerador de IBS e CBS aonde? Dentro do mês de junho. Por quê? Porque eu já antecipei o pagamento. Você quer ver um outro detalhe? Vou te falar um detalhe. Split payment. Se o adquirente ele pagar o fornecedor por qualquer meio de instrumento eletrônico de pagamento, o valor do tributo destacado na nota não vai para a conta da empresa, já sobe direto para o fisco. Vai subir para o cofre da União, da Procuradoria-Geral da Fazenda e Receita, do CBS. E do IBS vai subir para quem? Para o Comitê Gestor do IBS, que é uma espécie de autarquia federal. Então, veja bem, já começa por aí. Hoje, o dinheiro vem para a empresa e a empresa ainda vai pensar se vai pagar ou se vai parcelar, correto? Leandro, ainda garante o crédito, né? O lado bom do split payment é que ele legitima o adquirente a tomar o crédito. Só que a gente sabe que ainda tem pagamento em dinheiro, a gente sabe que ainda tem pagamento em cheque. Isso aí não deixou de existir. Mas onde que eu quero chegar contigo? Se hoje o dinheiro vem, o total da nota entra todo na conta da empresa, na reforma não vai entrar. Então, eu te falo o seguinte, eu vou manter o mesmo preço meu ou eu tenho que reajustar esse preço? Outra coisa, como o dinheiro já não vem todo na conta, o tributo já sobe direto. Se o pagamento for separado, for splitado, for por meio de split, eu tenho que já procurar capital de giro ou não? Para me sustentar no mercado. Vai afetar o fluxo de caixa, né? Você entende, Abrão? Eu falo o seguinte, a reforma tributária ela não é só técnica, ela não é só tributária. Ela é financeira e ela é tecnológica. E outra coisa, se o fornecedor ele não for um bom pagador de tributos, ele vai perder mercado. Por quê? Porque, vamos supor, se o adquirente pagou ele em dinheiro ou em cheque, se ele não pagar o tributo, o adquirente não tem direito ao crédito. O que vai acontecer? Se esse fornecedor não tomar jeito, o adquirente vai procurar outro fornecedor. Entendeu? A gente sabe que ainda tem merceariazinha, alguma coisa, uma distribuidora. O que você está falando, Leandro, o que você está falando é se eu comprei a prazo e eu não paguei, o vendedor não vai ter direito a crédito? Não é isso, não. É assim, ó. Se, por exemplo, fornecedor, vamos supor, fornecedor fornecer um bem ou um serviço, tranquilo. Beleza. O adquirente pagou ele, tá? Pagou ele. Pagou ele no mês de junho. O IBS e o CBS vai vencer 10 de julho. Se o fornecedor não pagar esse tributo até 10 de julho, o adquirente não tem direito de tomar o crédito. A gente não perguntando aí. Isso.
Agora, Leandro, tem uma outra solução? Tem, mas eu não vejo ela muito viável. Por quê? O adquirente pode pagar o tributo em nome do fornecedor para garantir o crédito para ele. Aí não Mas aí eu resolve faço nada. Mas já está difícil. Ele vai pagar para ele. Ele paga para ele mesmo, ele paga e aproveita o crédito, não resolve nada. Não, o que vai acontecer, Abrão, ele vai procurar outro fornecedor. Tem que ser, porque o que tem de inadimplente aí com imposto é um absurdo, né, Leandro? E isso aí, a reforma tributária não vai mudar isso, não. As pessoas vão continuar sem pagar os impostos dele, né? Você Ó, vou entendeu? te dar um outro detalhe. Você acha que o adquirente ele vai querer um crédito correspondente ao que o Simples Nacional paga lá nas faixas, 1,25, 2,25, ou ele vai querer um crédito de 28%? Sobre o preço do serviço ou sobre o produto? O que ele vai querer? Tem que fazer as contas, né? Aí Provavelmente ele vai pegar dos 28. Aí as empresas optantes pelo Simples Nacional vai ter que fazer conta, principalmente as que estão no meio de cadeia. Quem? O atacado. Agora o comprador vai ficar sabendo que o fornecedor dele deixou de pagar imposto como, né? E outra coisa, a plataforma vai ter eu até mostrei na terça retrasada, vai ter uma plataforma que o contribuinte, tanto o fornecedor como o adquirente, ele vai logar naquela plataforma. Aí ele loga na plataforma, ele vai saber se o crédito já caiu para ele ou não. Então, o fornecedor vai ter o débito lá para ele. E o adquirente vai ter o crédito quando cair o crédito para ele. É uma plataforma que o governo já está, para falar plataforma do CBS, já está quase pronto. Está praticamente pronto. Já está chegando a hora. Wesley, vamos fazer uma divulgação maior para ver se traz mais gente para esse grupo de estudo, porque eu achei muito pouco hoje, muito pouca gente, pela a importância que o Leandro colocou isso hoje, é assustador. Vamos tentar, Fábio, vamos tentar fazer um foldzinho maior para chamar o pessoal para cá, para eles não brincarem com essa reforma tributária, tá? Porque ela vai começar agora, certo? Já vai começar a influenciar agora, se você não ficar habituado a isso, a partir de 1º de janeiro, certo? Ele não vai saber fazer nada, certo? Certo. Tá? Certo. Ok. Aí, ó, esse é o XML, né? Isso aqui, por exemplo, ó, isso aqui é um XML. O pé pouquinho, Leandro, quando eu comecei a pensar em colocar, vamos aprender XML, o que aconteceu, Leandro? O pessoal saiu como se fosse fugindo do diabo, certo? Isso aqui não é coisa do outro mundo, não, né, Leandro? Isso aqui isso acontece, isso acontece, isso. Vamos aprender também. Infelizmente, nós temos que aprender a olhar isso aqui também, certo? Ou não é? Não. Para o senhor ter uma ideia, presidente, a nossa especialidade é no direito tributário. Mas eu tenho que olhar um pouquinho o XML, por quê? Porque o XML, de certa forma, me ajuda a interpretar a legislação também. Ué. Então, por exemplo, olha aqui, ó, XML. Olha os grupos novos que vai ter, ó. Olha o grupo do IBS. Ó. Aqui eu vou ter aqui, ó, o CST, aqui, ó. O CST, que é o Código de Situação Tributária. E esse CST aqui, cuidado para não confundir com o do ICMS. Tá? Olha o CCLES-TRIB, que é o que provavelmente vai substituir o CFLP aqui, ó. Olha o CCLES-TRIB aqui, ó. Opa. CCLES-TRIB aqui, ó. Esse código aqui, ó, ele repete os 3 dígitos do CST e coloca mais outros 3 dígitos, que significa operação. Aí mais embaixo aqui, ó, a base de cálculo. Ó, base de cálculo do IBS. Do CBS. Ó, CBS, grupo IBS-CBS. Aí vem a base de cálculo. Essa base de cálculo aqui do ICMS não é o valor cheio, já vem descontaminada de tributo, já vem líquida. Aí, olha outro detalhe.
Aqui, ó, o outro grupo de Você IBS mostrou isso antes. do Estado, ó. Aqui É. a base de cálculo. Olha só, esse aqui é um produto que tem redução de alíquota. É. Olha como é que fica nesse XML. A alíquota do IBS é 0,1, a alíquota teste 2026. Mas eu tenho que saber em 2026 se esse produto ou se esse serviço ele tem redução de alíquota. Se ele tiver redução de alíquota, por exemplo, aqui, 60%. 60% de 0,1 ficou quanto? 0,04. Aí eu vou pegar 0,04 e multiplicar por essa base limpa aqui de tributos. Ó. Vai dar quanto? 32,65. Aí isso aqui foi para quê? Isso aqui foi para o IBS. IBS Estado. IBS UE. Aí vamos lá para o CBS. Qual que é a alíquota teste do CBS? 0,9. 0,9 é a alíquota efetiva? Não. Tem 60% de redução. 60% de 0,9 dá quanto? 0,36. Aí eu pego 0,36 e multiplico por quem? Por essa base limpa aqui, ó. Ó. Vai dar quanto? 293,85. Aí, qual que é o problema aqui? Ah, é só saber onde fica cada campo XML? Não, gente. Porque se essa nota ela não for preenchida desse jeito, há uma determinação legal que a empresa, em 2026, pague o IBS e o CBS por falta de cumprimento de obrigação acessória. O XML Agora eu está aí pergunto, correto? Leandro. Eu pergunto, Leandro, como é que nós vamos fazer com que o cliente faça essa nota direito, né? Aí Everaldo, eu Porque a queria base falar, vai né? ser a emissão de uma nota fiscal corretamente, né? Everaldo, eu queria falar, né, Leandro, o XML para sair correto, primeiro tem que haver uma emissão da nota fiscal corretamente, né? Se a nota fiscal não sair corretamente, o XML não acontece nada. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: DANF não é nota fiscal. Primeira coisa que a gente tem que entender: DANF, aquele papel, não é nota. Nota fiscal é o XML. O DANF ele não serve de nada para fiscal, para auditor, de nada. Ele quer o XML. Nota fiscal. É só um resumo. Mas se você fizer isso aí errado, o XML não recepciona ele, né? É o contrário. É assim, o contrário. O XML tem que sair certo. Só que, por exemplo, tem informações aqui que não vai aparecer no DANF quando você imprimir. Tem informações que não aparecem no DANF, é só por dentro do XML. Agora, o que eu tenho que entender? Por exemplo, para cada item, vai ter esse campo aqui de valor total do item. Do quê? Com o valor do IBS e da CBF. Desce mais aí, Leandro. Vai lá, o IN paga. A parcela aí. Foi a prazo ou foi à vista? Deixa eu ver se puxa aqui. Peraí. Ctrl L. Não, peraí. Ctrl F. Faturamento, lá embaixo. Pode descer, pode descer. Aí, aqui, isso aí. Uhum. Esse é o último caso. Isso. Aí, quantas parcelas dividiu? Uhum. Agora, sim, desse XML, presidente Veraldo, o mais importante... Leandro, parece que vai aproveitar muito do XML anterior, né? Não vai, por quê? Porque a reforma ela vai ser uma transição em relação ao ICMS e ISS. Ela é uma transição. Então, de 2029 até 2032, eu vou ter ICMS e ISS, só que reduzindo gradativamente ali. A duplicata está aí, certo? Acho que nós temos que pensar Abrão, nós temos que aprender o comportamento, porque se a gente aprender como que faz um XML dentro da forma tributária, ele já vem prontinho para a contabilidade, né? Bem. E um outro detalhe, viu, presidente? Não pode confundir uma coisa que pode acontecer muito. Não pode confundir o CST do ICMS que a gente tem hoje com o CST dos tributos novos. Agora, e a outra coisa, o CFLP, ele ainda está aí e vai colocar o CST, até Aqui, ó. abolir ele. Isso, aqui, ó. Se eu colocar o CST, o C-Class TRIB é obrigatório. Ó, o que é o C-Class TRIB? Código de Classificação Tributária. Ele é associado ao CST.
Se eu botar o CST, eu tenho que informar o Seclestrib. Se eu não informar, não emite a nota. Vixe, Maria. Aí, o que é esse Seclestrib? Ele repete os 3 primeiros dígitos do CST e os últimos 3 dígitos é o significado da operação. Por isso que eu falo que o CFOP está com dias contados. O CFOP, provavelmente, ele vai ser descontinuado. Sobe mais ver se tem o CSD, o CFOP. Não entendi, presidente? Sobe mais ver se tem o CFOP aí no começo. Aqui, ó. Hoje já acabou. Aí tem o CFOP ainda. Aí, Não. ó. Essa aí, ó. 64, 64, é? 6401, né? 6401. Então, aquele que é CST é 200. O 200 é o quê? É não tributada, né? Parece. É o 200. Aqui, o CST do ICMS aqui, ó, é 10. 10, salvo engano, 10. Eu posso falhar pela memória aqui. Eu acho que é isenção. Isenção, porque 20 é redução da base de cálculo. Mas eu posso estar falhando aqui pela memória. Mas assim, quer dizer que o seguinte, as notas fiscais vai ser emitida com CFOP e com CST agora. O CST, com CST e com CST clássico, não sei o que lá. O Seclestrib. Só que esse Seclestrib, você não vai enxergar ele no DANF impresso, ele é por dentro do XML. Entendeu? Aproveita um pouco, aproveita bem o XML anterior. Exatamente. Agora, o que é importante daqui? O importante é eu saber que se eu não preencher isso aqui certo, ó, se eu não preencher isso aqui certo, aí eu vou pagar IBS e CBS já em 2026. Se não preencheu aqui, automaticamente ele vai vir com cheio, né? Exatamente. Bem, pessoal, o Fábio, vê com essa ali para a gente fazer uma propaganda maior, para a gente colocar mais gente aqui, para que a gente aprenda também e eles aprendam para não pegar ninguém com calça curta, né? E só falta 5 meses, né? 6 meses, né? E sem falar começar a aplicar. E sem falar o seguinte, que o ambiente de teste já pode fazer agora, de julho para frente, já pode. Tranquilo. Tá? Acessar o ambiente de homologação, as empresas, comunicar com o software para testar, para ver se não dá rejeição na nota. Vocês lembram, certo, que eu tentei aprender XML. Vocês lembram disso aí, não? E o pessoal fugiu de mim, né? Aí ficou só eu e o Fábio lá aprender XML lá. Não foi, Fábio? Não foi? Foi. Até que aprendeu um pouquinho, né? Isso mesmo. Vamos tentar de novo, né, Verado? Vamos começar de novo. Olha, sem aprender XML, você não vai fazer nada. Vamos tentar de novo aí, Verado, para ver se... Vamos tentar de novo. Eu vou tentar outra vez. Custa nada. Falou. Boa noite. Pessoal, até segunda-feira, se Deus quiser, viu? Boa noite. Terça-feira. Boa noite. Boa noite.